Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Scanner da Bolsa. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje vamos falar da Irani. Vamos fazer um vídeo bem completo, então fique até o final, pois nós vamos passar por diversas análises dessa empresa. Nós vamos ver o resultado do primeiro trimestre que ela acabou de divulgar. Vamos ver o Descontex, que é o nosso método único aqui, exclusivo do Scanner da Bolsa, onde a gente identifica oportunidades. Vamos fazer uma apresentação da empresa, olhar os seus múltiplos, preço justo, dividendos, também fazer um comparativo com a Suzano e com a Klabin para tentar entender quais dessas três empresas estão oferecendo a melhor oportunidade. Então um vídeo bem completo, fique comigo até o final e vamos tentar descobrir se vale a pena investir na Irani agora ou não. Eu sou o Eduardo Teixeira, criador do Scanner da Bolsa. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no YouTube. É muito importante pra gente. Assim, esse vídeo vai chegar para cada vez mais pessoas que investem como você e a gente vai poder estar continuando a produzir conteúdo de qualidade e disponibilizar de forma gratuita para todos vocês. Nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde temos um canal aberto onde postamos diversas análises que são extraídas da nossa ferramenta, o Scanner Pro. E para quem ainda não conhece, esse é o Scanner Pro, é a ferramenta do Scanner da Bolsa. Ela tem um menu com diversos recursos que vai ajudar você a investir melhor, seja você um investidor de longo prazo, de dividendos, buy and hold ou se faz swing trade. Temos diversos recursos de análise fundamentalista, rankings e análise gráfica, então convido todos a conhecer essa ferramenta. Você pode testar por 7 dias sem compromisso, link está na descrição desse vídeo. Bom pessoal, começando então aqui pelo Descontex, nosso método exclusivo de procura de oportunidades que temos aqui no Scanner da Bolsa. Ele é um método que faz uma fusão de análise fundamentalista e técnica, ou seja, nós diariamente monitoramos mais de 200 empresas da B3 e fazemos análises comparando seus múltiplos, a saúde financeira da empresa e também o gráfico, né, para tentar identificar as empresas que têm qualidade e elas estão sofrendo um estresse, sofrendo uma pressão vendedora, né? Pois como diz o Warren Buffett, compre os fundos, compre quando está caindo, empresas boas quando estão caindo, né? Então o nosso trabalho aqui é fazer esse monitoramento, essa vigia em mais de 200 empresas diariamente e alertar os nossos assinantes quando essas oportunidades aparecem. Aqui no caso da Irani, nós temos o histórico de todas as vezes que encontramos essas oportunidades. E nós sinalizamos no gráfico então com esses pontinhos aqui que são as entradas, né? E a Irani sinalizou agora recentemente, quando o preço ficou na faixa ali dos 8,50 mais ou menos. Agora o preço deu uma leve reagida, mas ainda se encontra mais ou menos na faixa aqui, nessa mesma faixa de preço onde foi sinalizada a última vez esse ponto de entrada aqui pelo Descontex. E para quem ainda não conhece a Irani, ela é uma empresa do setor de papel e celulose. Ela é menor do que a Klabin e a Suzano, obviamente, mas ela tem, né, uma certa representação aqui no Brasil, né? O principal produto dela é o papel ondulado, ou seja, é concorrente direto da Klabin, né, nessas caixas de papelão, onde representa 60% da receita dela e até uma atuação 100% no mercado nacional, né? Então ela depende bastante da economia também, assim quando a economia está gerando mais, principalmente a questão do consumo cíclico, né? O varejo, etc., que usa bastante esse tipo de material para enviar os produtos. Depois ela tem uma produção também de 37% em embalagens sustentáveis, né? Do papel, né? Dos rolos de papel também. E uma pequena fatia aqui de resinas que ela praticamente exporta tudo, né? Breu e terebentina aqui, mas dá praticamente 4% da sua receita. Então aqui é um pouco menor, né? Então, principalmente o foco aqui nessa questão do papel e celulose, nas caixas e nos papéis. E é uma empresa que ela é aqui do sul do Brasil e ela tem as principais unidades aqui, né? E também tem centros em São Paulo e Minas Gerais. E a tese de investimento dela, assim como qualquer outra empresa do setor de papel e celulose, é a questão da migração do plástico para o papel, né? Então, é uma tendência mundial, é um fato, já vem acontecendo, né? Então, cada vez mais os clientes também exigem isso, nessa posição das empresas, de estar substituindo as suas embalagens plásticas por alguma coisa que seja reciclável, né? Então, essas empresas aqui se encaixam muito bem nesse setor, com uma demanda futura muito promissora, né? Então a gente vê as empresas investindo pesado, a própria Irani e a Klabin também, né? Tem endividamentos muito grandes justamente por causa disso, mas são dívidas de longo prazo, são planejadas, né?
Então a gente vê essa preocupação com essas empresas de estar expandindo para atender essa demanda que está crescendo cada vez mais. Bom, vamos agora ao resultado do primeiro trimestre de 2024, que ela acabou de divulgar. Então ela teve um lucro líquido de 40 milhões de reais. Então a gente vê que é uma empresa de menor porte, né? Depois de um resultado bem fraco que ela divulgou no trimestre passado, que foi apenas um lucro líquido de 7 milhões. Então a gente vê aqui já alguma recuperação da empresa. E olhando aqui num histórico de 10 anos, a gente vê que a empresa claramente cresceu de patamar desde 2020 para cá, né, reportando receitas muito grandes, tanto que aqui no segundo trimestre de 2023 foi um resultado bem atípico, né, 228 milhões, mas a gente vê aqui então que recuperou agora, de certa forma, né, em comparação ao trimestre passado. E vale notar na evolução do patrimônio líquido, que mesmo com aquele resultado super fraco que ela teve no quarto trimestre, o patrimônio líquido da empresa praticamente não foi afetado. Ele teve uma queda muito pequena aqui, né? E agora, com esse novo resultado do primeiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido mais uma vez quebra o recorde, né? Então, temos aqui agora no momento 1,3 bilhões de reais o patrimônio líquido da Irani, que é uma coisa muito legal. A gente vê isso aqui, essa crescida no valor patrimonial, ou seja, é uma empresa que ela está agregando valor ao acionista, né? Por cada ação que ele detém, o valor patrimonial vem crescendo ao longo do tempo. Isso aqui é o que a gente gosta de ver bastante nas empresas, né? Pensando em longo prazo, gostamos de pegar empresas que elas vêm com o patrimônio crescendo de forma sólida, como nesse caso aqui. E sobre a questão do endividamento, aqui temos nesse gráfico a dívida de longo prazo, né? Então, que são esses financiamentos e grandes projetos, em comparação com o patrimônio líquido. Vale lembrar que o patrimônio líquido justamente desconta, né, os passivos dos ativos, e essa dívida já está nessa conta também, né? Então a gente vê que mesmo com esse endividamento alto, o patrimônio líquido ele vem crescendo também, né? Então a empresa está conseguindo fazer um gerenciamento dessa dívida de uma forma muito eficiente. Então não precisa ficar assustado por causa dessa dívida alta, porque é normal, né? Pessoal, é aquela coisa, para gastar dinheiro tem que botar dinheiro, né? Às vezes a gente tem que botar dinheiro na frente e ficar negativo por um bom tempo até esse projeto se pagar, né? Então é por isso que é muito importante ter essa visão de longo prazo. Muitas vezes a gente vê o mercado quando uma empresa anuncia que ela fez um financiamento grande, né? Isso prejudicou ali o resultado dela, digamos, de curto e médio prazo. O mercado já vai lá e já bota recomendação de venda, porque trabalham com um horizonte pequeno, né? De no máximo 2 a 3 anos. E a estratégia vencedora de verdade é a que pensa em um longo prazo. É comprar ação para nunca mais vender, a princípio, né? Deixar para os seus filhos e para os seus netos. E por isso a gente precisa ter essa visão de longo prazo, porque as empresas têm essa visão, elas trabalham dessa forma, né? Então a gente tem que ir alinhar a nossa cabeça de acordo com o que a estratégia de longo prazo da empresa está planejada, né? Então, para a gente conseguir surfar esse crescimento da empresa. Bom, vamos passar agora pelos múltiplos da Irani. Gosto de olhar esses 3 indicadores em conjunto. Muitos de vocês já sabem, né, que assistem aqui nos nossos vídeos. O PL, o ROI e o PVP. Aqui tá maravilhoso, tá, pessoal? PL abaixo de 10, né? Tá ainda abaixo de 5, então super baixo. Ou seja, o lucro que a Irani gera, ele se autopaga, né, o valor da ação em 4 anos e meio. Isso aqui não é dividendos, tá, pessoal? É o lucro total dela. ROI é o retorno sobre o patrimônio investido, né? Então, ela é uma empresa que trabalha com uma margem altíssima, né? 35%. Só para vocês terem uma ideia, o filtro aqui é 15%. Qualquer empresa que paga acima de 15% já é considerada rentável, né, com um retorno alto, tá? Então aqui ela está mais do que o dobro, atendendo essa expectativa, assim como o ROIC também, que é um indicador semelhante, tá? Também muito alto. E o preço sobre o valor patrimonial tá 1,60, poderia estar um pouco mais abaixo, tá? Com certeza, tá? Mas estando abaixo de 2, tá aceitável também, especialmente pelo fato de estar com um ROI aqui tão alto, tá? Então justifica um pouco. Então, partindo desses 3 pilares do valuation, a empresa está muito atrativa mesmo, tá? Agora, preço justo da fórmula de Graham. A fórmula de Graham funciona bem para empresas da economia antiga, né? As mais tradicionais indústrias, e a Irani está dentro dessa classe de empresas. Então essa fórmula ela é confiável para esse tipo de empresa.
temos o preço justo em R$ 15, e sendo que a cotação da ação está a 8,80, né? Então tem bastante margem de segurança. Como a gente mostra aqui no gráfico da cotação, temos então o preço aqui nos 8,80, o preço justo passando aqui em cima, né? Então toda essa diferença é a margem de segurança, que dá nada mais nada menos do que 73%, né, de upside, tá? E o nosso outro método de valuation, que ele é relativo entre as empresas que nós monitoramos, que é a fórmula mágica do Joe Greenblatt. Irani em 19ª colocação, muito bem colocada também. Esse ranking tem mais de 200 empresas e procura também encontrar empresas que têm qualidade e estão descontadas, né, sob o ponto de vista fundamentalista. E agora os dividendos. Dá para ver claramente que desde 2020 a empresa vem crescendo cada vez mais, né? Vamos torcer aqui para que 2024 chegue pelo menos perto desses 85 centavos que ela pagou em 2023. E nós temos aqui no Scanner Pro o cálculo do preço teto pelo Décio Bazin, né? Onde ele diz que devemos comprar empresas que pagam um dividendo anual de no mínimo 6%. E a Irani bate esse critério quando a gente olha pela ótica dos últimos 12 meses e dos últimos 3 anos, onde ela tem um dividendo anual médio de 8%, né? Então, preço teto de Irani, podemos colocar aqui uma margem de 3 anos, seria R$ 11,90. Pode arredondar aqui então para R$ 12. R$ 12 o preço teto da Irani para você ter um dividendo de no mínimo 6%. Pela ótica de 5 anos, ele está ainda abaixo, porque ele considera ainda que 2020, né, foi um ano mais fraco, né? Então, na média aqui acaba prejudicando um pouco. Então, eu acho que 3 anos aqui é uma boa referência para a gente estar estimando um yield e o seu preço médio. Portanto, margem de segurança pelo critério do Décio Bazin, também aqui ó, bastante margem, né? 35% nesse momento, com a cotação a 8,80. Agora uma análise gráfica da Irani. É uma empresa que ela subiu muito o valor da sua ação, né, desde 2022. A gente vê aqui ela negociava nessa faixa dos R$5. Isso já é o preço ajustado, né, já descontando os dividendos. Então ela teve uma valorização aqui de 136%. É uma empresa que ela não parava de crescer. Difícil para entrar nela, para aportar, né? Então finalmente, depois de atingir esse topo histórico ali em setembro de 2023... a empresa já caiu desde o topo até esse momento 29%, 30%, né? Então perdeu aqui quase 1/3 do seu valor de mercado, né? Na bolsa, né? Então fica atrativa agora para a gente começar a estar pensando em investir nela. E tecnicamente falando, eu coloco essa linha aqui ó, de suporte e resistência, porque é justamente onde em 2022 ela fez um topo. Depois aqui ela teve aqui uma certa resistência, mas furou, né? E quando ela fez a correção, veio bater justamente aqui no mesmo preço, que é na faixa dos 8,20. E agora levemente se recuperando. Outro fator aqui para contribuir com essa tese aqui técnica, né? É a questão do índice de força relativa, que quando tocou nessa região dos 8,20, foi quando ele chegou nos 30 aqui, né? Nesse indicador que a gente indica, que sinaliza sobrevenda, ou seja, a venda está cansando, está prestes a terminar, né? E geralmente é onde fundos acontecem. Vejo aqui no passado, desde 2021, teve só um momento aqui ó, muito leve, onde ela tocou, fez um fundo também, né? Embora continue caindo, mas foi um fundo válido, né? Então, fica esse alerta também desse evento do índice de força relativa nessa região dos 8,20. E para finalizar, vamos comparar as 3 principais empresas desse setor de papel e celulose que nós temos na B3, que são a Irani, Klabin e Suzano. No Scanner Pro temos o menu Raio-X dos ativos, onde temos uma tabela com todas as empresas que nós monitoramos, são mais de 200. Você pode baixar essa tabela pro Excel, né, para continuar os seus estudos por lá, fazer edições, enfim, o que você quiser, qualquer tipo de manipulação. Já fiz o filtro somente das 3 empresas, então vamos dar uma olhada nos seus valores, seus múltiplos, para tentar entender qual delas está oferecendo a melhor oportunidade nesse momento. Vamos olhar os mesmos múltiplos que eu olhei na tela da Irani, né? Então, o PL 4,57 da Irani, a Klabin está em 9 e a Suzano em 3,90. Portanto, Suzano mais interessante, né? Suzano e Irani. Mas as 3 estão boas, tá, pessoal? As 3 estando abaixo de 10 já está muito bom mesmo.
Preço sobre o valor patrimonial, Irani e Suzano praticamente empatadas e a Klabin 2,38. Aqui a Klabin está um pouco alto, tá? Já não está tão atrativo do ponto de vista do preço sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, estamos pagando mais do que o dobro do patrimônio por cada ação. Depois o ROI e o ROIC, né? A Klabin 25 é a menor de todas, temos Irani a 35 e Suzano a 40, e o ROIC, o melhor delas é o da Irani, né? Então aqui na média desses dois indicadores, Irani está levando, tá? E no ranking da Magic Fórmula, a Irani em melhor colocação, 19ª, Suzano mais atrás, 86, e a Klabin mais atrás ainda, né, na posição 121 nesse momento. E no Dividend Yield, vamos olhar naquela média dos 3 meses, então, 3 meses a Irani pagando 8,14 ao ano, e a Klabin 5,55 e a Suzano bem mais abaixo, 2,60, né? Então, claramente, a Irani acaba sendo a melhor empresa nesse momento dessas três, analisando sobre todos esses critérios que nós acabamos de ver. Então é bem legal que essa ferramenta do Scanner Pro a gente consegue fazer essa visualização, esse comparativo entre as empresas. Assim nos ajuda bastante, né, a tomar decisões em qual empresa investir. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem se vocês investem na Irani ou preferem a Suzano ou a Klabin. E também comentem se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. E mais uma vez convido a conhecerem essa ferramenta, o Scanner Pro. Link na descrição desse vídeo. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. E não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube. É muito importante pra gente. E também dar uma passadinha no Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.